justamente fala do final da tribulação, quando o Senhor Jesus ele voltará, tá bom? No final da tribulação, ele voltará à terra em glória, não virá mais como um cordeiro, que foi a sua segunda vinda, tá bom? E é importante a gente estudar isso daqui, fazer essa grande divisão. Nós batistas, fundamentalistas, regulares, somos duramente criticados porque nós dividimos a segunda vinda do Senhor em duas fases. Então, a primeira fase é o arrebatamento da igreja. E nesta primeira fase, que é o arrebatamento da igreja, nós falamos que isso vai acontecer num abrir e piscar de olhos. Nós cremos que no arrebatamento da igreja, ninguém do mundo estará vendo o arrebatamento a não ser os salvos. E no arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que Jesus tomará sua igreja subirá. Isso é o arrebatamento da igreja. A segunda fase da segunda vinda do Senhor, então, a segunda fase da segunda vinda do Senhor é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, por esta razão que nós fazemos essa divisão. Porque se nós não fizermos essa divisão, nós não vamos compreender muitos textos que referem à segunda fase da segunda vinda do Senhor, como se ele viesse somente de uma única vez na sua segunda vinda. Então, como nós falamos, por que nós cremos que haverá um arrebatamento? Porque o arrebatamento da igreja se dará quando a sua igreja subir e o Senhor nos ares esperará a sua igreja, e isso vai ser um abrir e piscar de olhos quando ninguém esperar, entre nuvens nós estaremos para sempre com Jesus. Já a segunda fase da segunda vinda do Senhor, depois da grande tribulação, aí acontecem alguns eventos que realmente não podemos encaixar com o arrebatamento, tá bom? O arrebatamento. Então, por exemplo, veja aí comigo Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 30. Olha Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. E verão o Filho do Homem, né? Pode passar no cavalo descendo. Então, verão o Filho do Homem. Então, nessa segunda fase, tá certo? O Senhor nessa segunda fase está aqui. O Senhor estará vindo de uma forma que as pessoas verão Ele. No arrebatamento vai ser num abrir e piscar de olhos. Então a sua vinda aqui se dará lentamente. Jesus voltando e as pessoas vendo. Repito novamente, no arrebatamento, realmente Jesus não desce. Ele espera o seu povo nas nuvens e a sua igreja vai subir. Nessa segunda fase, o Senhor está vindo para a terra e as pessoas estarão vendo. É importante fazer essa comparação, tá bom? Essa comparação. Lá em Zacarias, capítulo 12, né? Há muitos textos, mas Zacarias capítulo 12, versículo 10. Olha o que diz, Zacarias capítulo 12, falando do dia do Senhor, diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, quem é? Os judeus que traspassaram, que mataram Jesus, plantar-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias disse que nesse dia, no final da grande tribulação,
Jesus está vindo, os judeus irão reconhecer ele como Messias, nós já falamos sobre isso, e vão olhar para aqueles a quem eles mataram e vão amargamente chorar com o coração arrependido. Com um coração arrependido. Não é somente Zacarias, não. Se você tomar sua Bíblia aí, abra comigo aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Veja, lemos um texto em Zacarias, lá no Antigo Testamento, falando do dia do Senhor. Agora vamos ver em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Todo olho o verá. Repito, no arrebatamento vai ser um abrir e piscar de olhos. No arrebatamento é a igreja que sobe, e Jesus o aguarda para estar com ela. Na segunda fase, ele vem para a terra e todo o olho o verá. E diz: até quantos ultrapassaram, trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Certamente, amém. Nesta fase também, amados, acontece uma coisa importantíssima. Em Zacarias capítulo 14, você gostaria de saber um pouco mais sobre esse dia? Zacarias 13, 12, 13 e 14 está falando. Estou somente utilizando aqui alguns versículos. Zacarias capítulo 13, 4 e 5. Olha o que Zacarias disse se referindo a esse dia, que nós não podemos colocar como o arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento é a igreja que sobe. O arrebatamento é o dia que o Senhor vem tirar a sua igreja antes de começar a grande tribulação. Nós enfatizamos e mostramos biblicamente porque nós crentes não passaremos pela grande tribulação. Zacarias está tratando com a nação de Israel, não é com a igreja do Senhor. Por esta razão, se não fazer essa divisão entre igreja e Israel, irão simplesmente fazer uma confusão na escatologia, tá bom? Na escatologia. Então, veja aí no versículo 4. Naquele dia, falando sobre esse dia, estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E aqui ele vai mostrar alguns acontecimentos, como terremotos e outras coisas que estarão acontecendo. Então, outra coisa importante para nós percebermos a diferença aqui, que nesse daqui todo olho verá. Ele pisará no monte das oliveiras em Jerusalém, e o texto diz que o monte vai realmente se dividir. E isso não vai acontecer no arrebatamento. Esse dia e será a segunda fase da vinda do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Será a segunda fase da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta fase, o grande rei, o Senhor, colocará seus pés na face da terra para tratar com todos os homens pessoalmente e vencer o império das trevas, tá bom? Nesta fase será destruído todo o sistema político da terra, onde teria então sido dominado pela besta, cujo domínio seria de 3 anos e meio. Isso está lá em Daniel, capítulo 2, 34 a 35, tá bom? Então, será aquele dia que aquela pedra será jogada
e mostrando aqui com respeito ao reino de Deus, e destruirá o sistema político e também o domínio da besta, tá bom? E nesse dia que o Messias estará vindo, né? E nós só falamos aqui que há uma diferença, né? Há uma diferença enorme sobre a vinda do Senhor, ele falando sobre o cavalo branco e aquele cavalo branco que nós lemos no início. O cavalo branco que lemos no início de Apocalipse trata do anticristo, tá bom? Esse está aqui, aquele que está sentado no cavalo branco, o próprio texto já nos dá que é o Verbo de Deus, que é o Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores. Nesse dia, a igreja estará vindo com ele. Jesus está vindo com seu grande exército, que nós acabamos de ler. Quero somente revisar, veja aí Apocalipse capítulo 19, tá bom? 19. Aqueles que tiver dúvida, pode aí colocar sua pergunta aí no final, se assim Deus permitir, podemos responder, tá bom? Olha o que diz aí, ó. No versículo 11: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E eis um cavalo branco, é essa cena aqui, então. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. Falando sobre a pessoa de Jesus. Seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos e com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro, demonstrando pureza. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Esse julgamento aqui não é um julgamento individual para cada pessoa, tanto Mateus 24 como Apocalipse enfatiza julgamento das nações. As nações, quando o anticristo rompeu o pacto com Israel, quando Israel reconhecer Cristo como seu Messias, nós já falamos sobre isso semana retrasada, então vai se mobilizar o anticristo, as nações que irão vir para guerrear contra Israel, tá bom? E aí, quando o anticristo vier com as nações guerrear contra Israel, é nesse momento que Cristo virá para julgar as nações e salvar o seu povo que o reconheceram como o seu Messias. Por isso diz aqui que ele vem para tratar com as nações. Não esqueça disso, está falando de nações. Lá em Mateus capítulo 24 fala também de nações, tá bom? Diz aí no versículo 15, só repetindo: saiu da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja aqui agora a batalha do Armagedon. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam por meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Essa ceia aqui não é a ceia das bodas do Cordeiro, não. Quem está sendo convidado aqui é as aves do céu, aves de rapinas. Por que elas foram convidadas? Veja aí, versículo 18: para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, e seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravo, assim pequenos como grandes. Mostrando que nessa batalha, quando Cristo estiver chegando, todo olho vendo,
colocar seus pés no Monte das Oliveiras, o monte romper ao meio, enquanto as nações estão chegando para guerrear contra Israel, Jesus virá, julgará as nações, destruindo todas as nações que ali estarão. Repito, não é o juízo final, aonde ele vai separar aqui o bode da ovelha, não é o juízo final, mas está falando de julgamento das nações. E Deus diz que nessa batalha aqui muitas pessoas vão morrer. Em outro texto fala que o sangue vai bater no freio do cavalo, né? No freio do cavalo, mostrando a grande guerra que estará acontecendo, e o Senhor Jesus Cristo, ele sairá vencedor juntamente com o seu povo. E outra coisa importante nós percebemos aqui, que também lá em Mateus 24 fala, que aqueles que serão retirados da terra nesse momento não serão os salvos. Olha uma coisa interessante, no arrebatamento os salvos serão retirados. No final da tribulação os salvos irão permanecer. Quem será retirado é os não salvos, que serão destruídos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há muitos outros textos, amados, mas o tempo não nos permite. Esta volta do Senhor à terra será para o cumprimento, né? Será para o cumprimento de antigas profecias ainda não cumpridas em seu determinado tempo, para o reajuntamento da nação, sua conversão de Israel ao Messias, e o estabelecimento da aliança de Deus com o rei Davi em um clima de paz e poder. Atos 15, de 14 a 17, fala sobre isso. Agora vamos ver. Então, eu gostaria que os irmãos entendessem aí e a mim. A segunda fase da vinda do Senhor será em glória. Ele virá montado num cavalo com o seu exército, a noiva também estará vindo com ele, tá bom? Todo olho vai vê-lo, ele vai descer até Jerusalém, pisar seus pés no Monte das Oliveiras. Zacarias fala sobre isso. O monte vai dividir no meio, e ele estará julgando as nações que estarão se reunindo para guerrear contra o seu povo de Israel, e ele destruirá a todos, e somente quem irá permanecer na terra nessa época serão os salvos. Serão os salvos que se converteram na grande tribulação. E aqui é esse dia que os profetas do Antigo Testamento falaram, tá bom? Agora, nós estaremos terminando aqui a primeira que vai... Então, amados, entenda que nesse momento que Jesus está vindo, todo olho vendo, pisará seus pés no monte da Oliveira, julgará as nações, salvará seu povo e todos os que se converteram no período da grande tribulação. O que vai acontecer mais? Isso daí está se dando no final da grande tribulação. Entenda bem, na grande tribulação. Veja comigo aí o que se dará mais, o que envolve mais essa batalha aí no final da grande tribulação. Versículo 20 do capítulo 19. Estamos terminando, viu? Capítulo 19, versículo 20. Mas a besta, ela foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduzia aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo.
que arde com enxofre. Se alguém morrer hoje, se ele for um crente, ele vai imediatamente para o céu. Se ele for uma pessoa que não confiou em Jesus como seu Salvador, não se arrependeu dos seus pecados, ele vai imediatamente para o inferno. E, olhando para os textos originais, a palavra que seria traduzida de inferno seria Hades. Lá, Hades é o lugar aonde estão as almas daqueles que morreram desde Adão até o juízo final, tá bom? Estarão lá no Hades, que é traduzido por inferno, para serem julgados. Estaremos falando sobre isso no juízo final. É chamado de Hades. O lago de fogo é Sheol. O Hades não é o lugar eterno, mas sim o lago de fogo, Sheol. E é interessante aqui que a besta, o anticristo e o falso profeta, eles são os primeiros a provarem do lago de fogo. Serão jogados vivos dentro do lago de fogo. Porque os outros que serão jogados vai ser depois do juízo final, que terão seus corpos ressuscitados para comparecer perante o juízo final e serem jogados realmente no lago de fogo, aqueles que não receberam Cristo como seu Salvador. Veja no versículo 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Todas as aves se fartaram das suas carnes. E aqui está terminando a grande tribulação. Mas olha o que continua no céu. Versículo, o que continua ainda, né? Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O prendeu por 1000 anos. O prendeu por 1000 anos. Diz mais aí: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Veja o que João diz também. Eu gostaria de ler para terminar o versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles a quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa das palavras de Deus, da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que é que esse texto está dizendo? O texto está dizendo que aqueles que morreram na grande tribulação e estarão ressuscitando antes do milênio para reinar com o Senhor por 1000 anos. Lembra? Quando nós falamos que há duas ressurreições, nós estamos falando de tipo de ressurreições. Aí existe a ressurreição dos salvos, que é chamada de primeira ressurreição. Essa aconteceu primeiro com Jesus. Com a igreja, será no arrebatamento, os salvos da igreja estarão ressuscitando. No final da grande tribulação aqui, os que morreram na grande tribulação com os salvos do Antigo Testamento estarão ressuscitando nesse momento, e provavelmente, nessa não tenho muita certeza, provavelmente haverá outra fazendo parte ainda da primeira ressurreição no final do milênio. Agora, depois do milênio, haverá a ressurreição dos não salvos para se comparecer perante o juízo final e serem julgados.
Mas aqui nós percebemos que no final da grande tribulação, a besta e o falso Cristo venceu a batalha, salvou o seu povo, destruiu todos os demais, tá bom? O seu povo, os que se converteram na grande tribulação. Depois, a besta e o falso profeta vai ser jogado vivo no lago de fogo. Satanás, ele não vai ainda para o lago de fogo, mas ele vai ser aprisionado por 1000 anos. Tá aqui, ó. Ele vai ser aprisionado por 1000 anos. Depois, as almas daqueles que haviam morrido na grande tribulação terão seus corpos ressuscitados para reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, esses são os acontecimentos que o texto de Apocalipse, de Mateus, Zacarias, assim nos apresenta. Então, espero que todos que puderam ouvir essa simples mensagem, bom, de algo tão rápida, mas eu que gostaria que os irmãos entendessem a grande diferença, né, que há na segunda vinda do Senhor. Aqui, ó, a segunda vinda do Senhor será dividida em 2 partes. Por favor, não esqueçam disso. Algumas pessoas criticam também quando dizem, não, uma profecia vai se dividir, a profecia vai ser cumprida em 2 partes. Sim. Por exemplo, eu já dei o exemplo, quando João disse, olha, Jesus vai batizar com o Espírito Santo com fogo. Com o batismo do Espírito Santo se cumpriu, mas com fogo, que é o juízo, ainda não se cumpriu. A profecia de Joel, em Atos se cumpriu em parte, e a outra será na grande tribulação. Então não é nenhuma novidade uma profecia ser cumprida em duas partes ou em 2 fases, que é justamente a segunda vinda de Jesus. Só iremos entender os textos se a gente fizer isso. A primeira fase, até as nuvens, a igreja sobe para estar com ele. E aqui é iminente, não depende de nada acontecer. Estamos aguardando. Hoje eu estava estudando esse texto e dizendo, Senhor, volta. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja. Vem dar um basta nesse mundo. Esse vai ser o arrebatamento. No abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta. A segunda vinda do Senhor vai ser no final da grande tribulação. Essa sim, é Ele que desce. E tem todos aqueles acontecimentos que eu enfatizei. Tá bom? Então, que Deus possa abençoar todos. E se tiver